Meus irmãos, bom dia. Nós vamos para o nosso estudo na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, que fala dos decretos eternos de Deus. E hoje, uma parte 2 desse capítulo, uma vez que a gente já deu início, falando das duas primeiras sessões, nós vamos meditar em mais uma porção. Nos capítulos, ou nas sessões anteriores, nós estudamos sobre o conselho ou o plano eterno de Deus, que faz parte dessa matéria dos decretos. E aqui, ou quando meditamos nessas duas primeiras sessões, nós vimos e aprendemos as coisas que Deus, de maneira soberana, Ele ordena ou decreta para a sua própria glória e para o cumprimento da sua vontade. Nós vamos hoje estudar as sessões 3 a quarta e a quinta sessões do capítulo 3 da Confissão de Fé, se a gente conseguir fazer isso em 30 minutos, porque hoje nós temos uma amostra da escola bíblica e eu quero ver se a gente pontualmente consegue encerrar aí às 10 horas. Vamos lá. Nessas 3 sessões do capítulo 3, elas explicam mais um aspecto desses decretos de Deus. As coisas que Ele, mediante a sua vontade e as suas ordenanças, Ele pré-ordena, ou Ele predestina, ou Ele predetermina o destino, e nos lembremos que estamos, assim como os teólogos westminster, estamos interessados em saber da salvação do homem. Então nós vamos, mais uma vez, pensar nesses 3 artigos com esse tema em mente. Esse é o propósito da Bíblia, né? Resgatar esse homem para Deus, para a sua própria glória. Então, nesse sentido, quando os teólogos westminster vão tratar dessa matéria, eles estão pensando também nesse aspecto. Por isso, hoje nós vamos, com base nesses 3 artigos, falar um pouco sobre a doutrina da predestinação. Tem um texto aí de Provérbios. Ele não é o único e nem o melhor para compreendermos a doutrina da predestinação, mas ele traz um ponto importante que a gente quer discutir aqui no capítulo 16, verso 4. Provérbios 16, verso 4, vamos ler juntos? Todos acharam? Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinado fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Pois bem, a doutrina da predestinação, ela é um dos temas mais discutidos dentro desse aspecto da cosmovisão reformada, né? Ela, desde o período da Reforma, ela vem sido debatida com várias nuances, mas com pontos em comum entre os reformadores ao ler as Escrituras e perceber essa doutrina lá. Embora esse tema ele veio a ser discutido com muito mais ênfase pelos reformadores, essa é uma doutrina bíblica. Ela está presente no Antigo e no Novo Testamento. Veja, nós vemos logo quando o Senhor, de maneira soberana, chama Abraão, Ele faz isso de maneira a eleger, né, Abraão como seu servo. Gênesis capítulo 12, nós temos lá o chamado de Abraão. E no capítulo 18 de Gênesis,
esse termo vai ser utilizado ali de maneira mais específica, quando diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Nós temos outro exemplo clássico da doutrina da eleição. A predestinação ela está alicerçada nessa doutrina, nos casos de Jacó e Esaú, né? Quando o Senhor separa um e deixa bem claro que o outro serviria para outros propósitos. Separa um para cumprir os seus propósitos redentores, salvadores, e o outro não, né? Gênesis 25, verso 23, diz o Senhor, né? 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vê essa narrativa e aplica ao contexto da eleição. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, ele está tratando aí do povo de Deus, que não é necessariamente o israelita de nascimento. E aí ele usa essa passagem como um dos pontos para provar isso, quando ele diz, verso 11: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. No Novo Testamento é onde nós temos passagens com muito mais ênfase, porque elas trazem uma aplicação muito mais presente. E o termo eleição para a salvação, que esse é o ponto, nós vamos ter em várias passagens das Escrituras sendo mencionados como eleitos para a salvação ou predestinados, nesse aspecto, em vários sentidos, mas levando ao mesmo objetivo. Vai ser utilizado no Novo Testamento em várias passagens. Eu não vou ler todas aqui por conta do tempo. Essa doutrina, diferente do que muitos pensam, ela não é filho do João Calvino. Ela não é filha de João Calvino. Muitos atribuem a doutrina da predestinação a Calvino, né? Inclusive apontam aqueles que defendem essa doutrina como calvinistas, não só por conta da nossa herança reformada calvinista, mas por pensar que isso são elementos presentes apenas em Calvino, né? Na verdade, Calvino foi aquele que menos falou dessa doutrina, embora ela em todos os seus artigos ela tem uma base, né? Ela está alicerçada ali. Mas quem sistematizou essa doutrina muito, muito melhor do que Calvino foi Agostinho, né? No século IV. E os reformadores fizeram grande apoio a esse ensino de Agostinho. Na verdade, Lutero falou mais acerca do assunto do que o próprio Calvino com relação a essa doutrina. Os reformadores, como Lutero, Melancton, Calvino, Zwinglio, eles criam verdadeiramente que Deus, desde a eternidade, havia eleito para a salvação aqueles que Ele quis. Alguns trouxeram também à tona que, assim como Deus elegeu alguns para a eternidade, para a salvação, isso significa dizer que os demais também, que não estão inclusos nessa doutrina, nessa obra salvadora de Deus, eles estão excluídos. E alguns vão chamar isso da dupla eleição, mas esse é um assunto que nós vamos tratar posteriormente. Havia alguns pontos de divergência entre os reformadores, e essa doutrina ela traz algumas nuances que nem todos seguem na mesma direção, mas há um fundamento que é o que nós vamos tratar aqui, que está subscrito na confissão de fé. Nós não vamos entrar em detalhes, porque aí a gente vai estar falando de pontos de vistas, né? Mas no geral a doutrina da soberana eleição de Deus fazia parte desde o início do ensino dos primeiros reformadores,
principalmente essa geração que vem depois ali dos reformadores, que viriam ser os puritanos, que elaboraram a Confissão de Fé de Westminster. Vale aqui um ponto importante a ser mencionado. A gente ouve muito por aí que alguns olham ainda com maus olhos os puritanos, e por alguma razão, quando vê a igreja se voltando para as Escrituras, fazendo com que o culto seja de acordo com a Bíblia, dando ênfase ao dia do Senhor, fazendo com que a igreja entenda a importância de se participar do ajuntamento solene, tendo os sacramentos como algo importante e essencial para a igreja participar, e muitos outros temas. Alguns olham isso como um puritanismo, no sentido de pejorativo, como algo ruim. Ali é a igreja dos puritanos, né? Ali é um culto puritano, onde não se bate palma, onde não se canta outros hinos de outros cantores. Mas, irmãos, a gente precisa aprender da história de onde nós viemos. Nós viemos desse berço puritano. O documento confessional da Igreja Presbiteriana do Brasil foi elaborado por puritanos. Nós somos herdeiros dessa segunda geração, por assim dizer, de reformadores. E os documentos que nós utilizamos, como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster, foi elaborado por cerca de quase 120 teólogos puritanos. E eles foram chamados assim também como é feito hoje, de maneira pejorativa. Lá estão os santos, né? Os que buscam uma pureza. Mas, se formos olhar, é exatamente isso que os puritanos queriam, mediante uma igreja que havia se desviado das Escrituras, mediante oficiais, uma liderança da igreja que não estava interessado na palavra de Deus. Os puritanos, a exemplo do que os primeiros reformadores fizeram, olharam para as Escrituras e buscaram viver de acordo com o que a Bíblia. É daí que surge o que a Bíblia diz, nós praticamos; o que a Bíblia não diz, nós não fazemos. O que a Bíblia diz a respeito do culto, nós praticamos; o que ela não diz, nós não fazemos. Nós não nos atrevemos a acrescentar. É diferente das outras levas de reformadores também, que disseram: o que a Bíblia diz, nós faremos; o que a Bíblia não diz, mas não condena, nós fazemos. Então, os puritanos não entenderam assim, e a Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu desse berço. Nós não fazemos nada, não abraçamos nada como doutrina que as Escrituras não vá nos instruir. Mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Então, nós não nos atrevemos a achar que Deus se esqueceu de ter colocado lá. Não. Então, essa doutrina da predestinação, ela não é uma doutrina de cristãos extremistas. A doutrina da eleição não é algo de super crentes que querem um evangelho diferenciado dos demais. É uma doutrina bíblica. É uma doutrina que está presente nas Escrituras, foi ensinada por Cristo em Mateus 25, foi preservada no ensino dos apóstolos, e o Espírito Santo, de maneira soberana, deixou registrado para que nós aprendêssemos, vivêssemos por meio dela. Então, o que a doutrina da predestinação ou da eleição ela vai ensinar? Em resumo, é o que está aí na tela para os irmãos. Qual é o propósito de estudar essa doutrina? O que ela traz para nós? Primeiro, que Deus dá a alguns aquilo que com toda certeza eles merecem, que é a condenação, enquanto a outros Ele concede o dom completamente imerecido da salvação.
Em resumo, a doutrina da predestinação ou da eleição, ela está alicerçada neste ponto. É exatamente isso que a gente quer tratar com os irmãos. O primeiro ponto que a gente vai meditar é o que diz no artigo 3º do capítulo 3, que diz: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Esse primeiro artigo aí, ele vai descrever o que a Bíblia ensina sobre aqueles que foram eleitos e aqueles que não foram eleitos. E com isso, a doutrina da predestinação, segundo a Confissão de Fé de Westminster e os textos bíblicos, os irmãos podem anotar e já ir conferindo aí, ela vai dizer duas verdades importantes aqui. Primeiro, que uns são predestinados para a salvação. O Senhor soberanamente fez isso, decretou isso e cumprirá isso. E outros pré-ordenados para a perdição. Essa é a primeira verdade que a doutrina vai dizer. Isso é lógico. Se Deus escolheu uns, o que ele fez com os outros? Ele o rejeitou. E a segunda verdade que esse terceiro artigo vai descrever é que a predestinação, ela inclui homens e anjos dentro dessa perspectiva. Então, vejamos. Primeiro, a doutrina da predestinação, se tratando dos eleitos de Deus, que é o primeiro interesse nosso, está especificamente relacionada à salvação destes. Para que o Senhor nos predestinou? Para a salvação, ou seja, Deus elege e de maneira efetiva Ele cumpre essa obra, essa vontade livre e soberana dEle. Ele elege alguns para a salvação. De vários textos que a gente pode visitar, vamos ver aí Atos capítulo 13, verso 48. Ele não está nessa lista aí, mas reforça a ideia. Como eu disse, se eu for colocar todos os textos aqui que provam essas verdades, nós teríamos que ficar muito tempo. Mas toda a Bíblia, ela tem essa descrição. Atos 13, verso 48. Quando se dá ali, por ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, e ao ouvirem de que os gentios também foram constituídos para serem salvos, olha o que diz o texto: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E olha o que Lucas vai descrever aí: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Qual é a interpretação do autor bíblico aqui? O que ele já está descrevendo para a gente mediante o que aconteceu ali? Houve uma aceitação da palavra, uma recepção da palavra pregada, e estes que receberam, que concordaram com o que foi pregado, eles glorificavam a Deus, tiveram gozo diante dessa verdade e creram no Senhor. Lucas vê isso como uma resposta à ação soberana de Deus. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso significa dizer que ele viu alguns ali que não manifestaram a mesma convicção. Romanos capítulo 8, verso 29, verso 30. Um texto clássico que a gente já tem lido bastante. O 28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém ou não amém? Amém. O problema é que a gente bota um ponto final aí nesse texto, mas não é ponto final, é uma vírgula. Porque o restante do texto diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para estes,
tudo que acontecer vai cooperar para o propósito de Deus. A gente olha isso e cita esse texto pensando que os meus objetivos o Senhor está realizando e tudo está acontecendo para que os meus objetivos aconteçam. Não. Qual é o propósito de Deus? Veja o verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito de Deus, que a sua criação caída, mas eleita, ela seja trazida para a sua presença, assim como o Senhor criou o ser humano. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Só que agora, na regeneração desse homem, o Senhor regenera o homem conforme a imagem daquele que deu a vida por eles, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, como chegar a este ponto? Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E o curioso aqui, que dentro dessa perspectiva da eternidade, Paulo escreve dizendo como uma obra já consumada. Inclusive, aquela que a gente ainda nem experimentou na prática, né? Glorificou. Nós aguardamos esse dia quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar o seu povo e restaurar todas as coisas, inclusive os nossos corpos, e sermos levados para a glória. Todo o restante a gente já experimenta em nossos dias. O Senhor já nos predestinou na eternidade. A nossa eleição é antes da fundação do mundo, e Ele já nos chamou, e Ele também já nos justificou. E por meio da obra de Cristo Jesus, aqueles que creem são justificados e têm paz com Deus. E até sermos glorificados juntamente com Cristo em glória, no fim de tudo isso, no grande e terrível dia do Senhor para alguns, mas para outros dia de glória e de vitória, nós estamos sendo santificados. É isso que o capítulo 8 de Romanos, Paulo descreve. Um outro texto, o Evangelho de João, capítulo 10, verso 27 e o verso 29. O Senhor Jesus, Ele diz no verso 26: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais, lembre-se, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então esse texto fecha aí o que a doutrina da predestinação, se tratando dos eleitos, ela vai descrever para nós. Segundo lugar, a doutrina da predestinação, agora se tratando dos não eleitos para a salvação, diz que estes ficaram privados da redenção ou simplesmente deixados como vítimas eternas da queda, quer homens reprovados ou quer anjos caídos. Essa doutrina ela vai dizer que as pessoas ímpias, pré-ordenadas para a impiedade, respondem individualmente por seus atos, embora não lhe reste outra opção, como a gente tem um texto bem clássico que aconteceu com Judas e Iscariotes, né? É aquele que a gente viu domingo passado sobre a soberana vontade de Deus, e aí entra os seus decretos, as suas ordenanças, e ainda assim o homem responsável pelas suas atitudes, suas obras e os seus desvios, né? Um texto clássico que você pode grifar aí é utilizado
eu acho que eu coloquei aqui. João 17, verso 2. Ele vai dizer o seguinte, ó: assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Para os demais que não foi dado essa vida, ela não está disponível. Deixa eu só abrir uma outra passagem aqui. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Que descreve exatamente o sucesso da obra do Senhor enquanto ele esteve com os seus discípulos. O Senhor Jesus, ele está dando esse relatório, né? No versículo 12, dentre tantas outras palavras que ele já falou, se tratando dos perdidos, ele diz: quando eu estava com eles, os discípulos, o povo que se iniciou ali com a obra de Jesus, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, se tratando daqueles que o Senhor chamou. Aí ele diz: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura, ou para que se cumprisse a palavra de Deus, ou a vontade de Deus. A doutrina da predestinação, ela também vai incluir aqui aqueles que, mediante a queda, foram deixados caídos, foram deixados nas suas inclinações. Ela pode ser vista aqui como alguns reformadores e teólogos sistemáticos vão descrever como a dupla predestinação, ou a dupla eleição. A obra de Cristo na cruz, ela teve esse resultado duplo ali: trazer salvação e ao mesmo tempo negar a salvação. Não é que os demais estavam desejosos de serem salvos e queriam buscar a Deus, queriam encontrar um caminho de salvação, e Deus impediu isso. A verdade é que eles deliberadamente, por causa dos seus pecados, seu coração incrédulo, eles não buscaram a Deus. Há vários textos que a gente tem isso, né? Romanos capítulo 1, Salmo 14. Eles não buscaram a Deus porque estavam em trevas, seu coração estava endurecido. Deliberadamente buscaram alimentar os seus próprios prazeres. A doutrina da predestinação, ela pode ser entendida então de maneira prática da seguinte forma: como parte dos decretos de Deus, Deus predestinou para a vida eterna aqueles que Ele escolheu de entre a raça humana. E é assim que nós devemos estudar a doutrina, como parte dos decretos de Deus. Dentro da sua soberana vontade, Ele está agindo de maneira graciosa para salvar a quem Ele quis. Se aceitamos, e aceitamos de acordo com a confissão de fé nos apresenta, a doutrina dos soberanos decretos de Deus, então a predestinação está dentro do pacote, e a eleição é algo lógico e consequente dessa doutrina. Quanto ao resto da humanidade, Deus o deixou entregues aos seus próprios pecados e à condenação eterna que seus pecados merecem. Nós estamos estudando o texto de Êxodo, e ali há outro exemplo muito claro quando se trata de Faraó, né? Nos primeiros contatos de Moisés com o Faraó, é dito que o coração de Faraó estaria endurecido, né? Nas primeiras buscas ali para que ele lidere, ou libere, melhor dizendo, o povo. Quando lá no monte o Senhor chama Moisés, o Senhor, na sua soberana vontade, consciente e sabedor disso,
E aí, por conta dos seus decretos, ele faz uso desse coração endurecido para cumprir os seus propósitos, para realizar os sinais, para trazer juízo e para fazer com que o seu povo seja liberto e salvo e entenda as virtudes de Deus com esses feitos, como o amor do Senhor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua longanimidade. Essas virtudes estão presentes quando Deus age ali com o povo de Israel, e isso leva então a gente a compreender o que nós lemos no início de Provérbios 16, verso 4, que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Mesmo os maus, mesmo o pecado, mesmo o perverso, mesmo a árvore de conhecimento do bem e do mal ali no Éden, não atrapalhou os planos de Deus e não fez com que os seus planos fossem mudados. Então Deus não precisou decretar, alguns teólogos defendem essa posição, Deus não precisou decretar a condenação dos não eleitos. Ele simplesmente decretou não contemplá-los para a salvação. Na sua soberana e eterna vontade, o Senhor os entregou às suas próprias concupiscências. Permitiu que eles se mantivessem ali. A luz que veio para alguns e trouxe entendimento, e o poder do Evangelho que quebrantou o coração de alguns, o Senhor não deixou chegar em outros. Veja, Isaías capítulo 6. É um texto de um chamado que muito pastor não queria, né? Nenhum dos profetas queria. Talvez um profeta desse chamado aqui, talvez um profeta ia aceitar tranquilamente. Quem? Eu vou ler, depois vocês dizem. Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: ok, vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Né? O profeta aqui até ouve essa chamada, acha estranho. Espera aí, Senhor, mas até quando isso? Respondeu o Senhor: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. Ou seja, até que não reste mais nenhum ímpio neste mundo, até que os maus sejam aniquilados. Quando é que é isso? Até que Cristo venha, até que Ele volte. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Ou seja, de 100% da humanidade, se há um número que a gente poderia apresentar aqui nessa profecia, o Senhor está mostrando a 10ª parte, uma parte pequenininha. Se sobrar essa parte pequenininha, aí o Senhor, por meio do profeta, diz: é por meio dessa que eu suscitarei o meu povo. É isso que ele está querendo dizer. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebindo e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o toco. Veja, lembra do profeta que eu disse que essa missão aqui ele iria tranquilamente? Jonas. Primeiro ele não ia dizer eis-me aqui, né? Depois disse: não, eis-me aqui, mas envia aquele ali. Se tratando de Nínive,
Pelo contexto que a gente viu na história, Jonas seria o que ele não, pregar para que eles não sejam salvos? Conte comigo, eu vou lá. Mas enfim, irmãos, brincadeiras à parte, o texto está muito claro em dizer um dos resultados da pregação do Evangelho. Dos resultados da missão que os arautos do Senhor, os profetas de Deus, os pregadores da palavra, eles têm em mãos. Não é que eles, assim como o profeta Isaías, vai ser o que vai selecionar quem são os que vão ouvir para a salvação e os que vão ouvir para a perdição. Não. O profeta Isaías é chamado para ir dizer ao povo. E ao dizer ao povo o que ele foi chamado a dizer, e ele dizendo fielmente, estas palavras iriam produzir no coração deles, para uns a salvação e para outros a perdição, pelos quais eles já estão. Ou eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver, e ver aqui é os feitos, é os milagres, é as manifestações, mas não vão perceber. O coração deles vai estar insensível, endurecido, os olhos fechados, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e seja salvo. Então essa doutrina, ela tem esse aspecto. Eu vou dar oportunidade para falar só no final, tá bom? Senão eu não tenho... Sim, a parábola da rede, exatamente. As parábolas todas, elas vão dar esse aspecto com uma diferença e outra de como nessa linha de salvação, cada parábola ela descreve um caminho, e a parábola da rede é que se encaixa perfeitamente com isso. Bem lembrado. E isso, a parábola do semeador. Pronto, o semeador saiu para semear. O restante do que aconteceu com a semente, o Senhor é quem faz a obra. Então, veja, Deus não precisou decretar a condenação dos não eleitos. Ele simplesmente decretou não contemplá-los para a salvação. Não há dificuldade nesse trabalho do Senhor, a não ser fazer com que o seu evangelho, que é poderoso, não cumpra os propósitos salvadores. Quebrantar o coração, abrir os olhos, trazer para a vida, regenerar, a adoção de filhos, todas essas etapas da salvação dos homens. Eles se perdem por causa de seus pecados e não porque foram predestinados para a vida eterna. Como eu disse, essa doutrina tem algumas nuances. Tem alguns que não creem, alguns reformadores, teólogos sistemáticos não creem assim, creem de uma outra perspectiva, mas essa é uma delas. Não há dificuldade em Deus, nos seus decretos eternos, fazer com que os maus padeçam e pereçam. O trabalho de Deus aqui é fazer com que alguns desses maus sejam salvos, sejam regenerados e sejam trazidos à salvação. O maior esforço de Deus, eu já falei várias vezes, né? O maior esforço de Deus não foi tirar o povo do Egito, vai tirar o Egito do povo, e ainda assim, quando a gente lê, aquela geração não entrou, mas a sua descendência, né? Deus estava perdendo o controle? Não. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo, o que iria acontecer. Por fim, irmãos, eu trago aqui algumas citações para elucidar melhor esses pontos que nós vimos no terceiro artigo. Hodge, um teólogo sistemático, ele diz que o eleito, ele é predestinado à santidade e às boas obras. Como a gente vê Efésios capítulo 1, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Aí segue o texto. Tito capítulo 2, verso 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa é um efeito primário,
primeiro daquele que é predestinado. O ímpio, ele, nesse caso, ele está destinado à impiedade e às obras das trevas, a realizar aquilo que os seus intentos, o seu coração abraçou. O caso de Jacó e Esaú, a gente já leu aqui, né? De Romanos 9, verso 11 e verso 13. Embora esses dois, Esaú e Jacó, viessem representar dois povos, no momento do nascimento, eles eram indivíduos e mantiveram as suas relações pessoais, mesmo conflitantes, um com o outro. Jacó, amado por Deus, e Esaú, de quem o Criador se aborreceria, pré-ordenadamente, seguiu exatamente estes fins. E a predestinação à salvação de um, nós temos nesse texto, e a pré-ordenação à perdição, nós também temos nesse texto. Podem ser vistas aqui nessas duas passagens como uma doutrina bíblica, embora não tão compreensível assim, porque ela fere o desejo do nosso coração, ela fere os princípios que nós entendemos como sendo aqueles que é verdadeiro. Mas como nós lemos Romanos 9, né? Todas as coisas cooperam para cumprir os propósitos de Deus, não o nosso. Eu falo isso porque é difícil a gente ouvir essa palavra e pensar, poxa, tem aqueles que vão para o inferno e não tem nada que possa ser feito por isso. Tem aqueles que vão para a condenação eterna e não há nada que possa ser feito. Isso traz um certo desconforto, né? Uma certa... mediante a nossa incompreensão. Nós temos um texto muito clássico lá, onde... deixa eu ver se eu acho ele aqui. Onde essa verdade vai ser impressa. São Mateus. Não, Mateus 13 é da parábola. Daqui a pouco eu acho ele. Outro puritano, Williamson, inclusive ele tem um comentário da Confissão de Fé. Ele faz uma seguinte observação, exatamente dentro dessa nossa indagação aqui. Por que Deus elegeu alguns e deixou que alguns perecessem em seus pecados? Em outras palavras, por que escolheu uns e recusou outros? A resposta é: para a sua própria glória. Deus glorificará a si mesmo, ou antes, manifestará a sua glória. Ele manifestará a perfeição de sua santidade por meio da ira contra o pecado na destruição do ímpio, e manifestará a perfeição da sua misericórdia e amor na salvação do eleito. Se a gente pudesse encontrar uma resposta para essa pergunta, que venha pelo menos tranquilizar o nosso coração, uma resposta mais clara do que essa não existe. Para a própria glória do Senhor. Deus é glorificado tanto com os que se salvam, como daqueles que se perdem. No final, é a sua obra, é a sua vontade que é feita. O que a gente pode abraçar aqui como uma verdade, uma lição para nossas vidas? Primeiro, que Deus é soberano, é onisciente, todo-poderoso, e nós não somos. Primeira lição que a gente aprende aqui: Ele é quem sabe, Ele é quem é conhecedor, Ele é Senhor de todas as coisas.
Nós não. Por vezes, quando tratam de matérias como essa, nós queremos ser soberanos, nós é que queremos ser aqueles que ordenam as coisas e as coisas acontecem. Primeiro, esse mundo é o mundo de Deus, nós somos criação de Deus, tudo pertence ao Senhor, nós nos submetemos a Ele. A segunda verdade que nós, olhando para essa doutrina que nós precisamos abraçar, é que esse mesmo Deus que decreta soberanamente todas as coisas é o mesmo Deus de misericórdia, que foi capaz de olhar no meio de uma multidão de pecadores e achar um pecador que não tinha nada de especial a não ser o olhar misericordioso de Deus, como eu e você. Essa doutrina, antes de de trazer conflito ao nosso entendimento e ao nosso coração, ela precisa trazer luz aos nossos olhos em ver dentro do campo maior aquela ação misericordiosa de Deus em salvar pecadores como eu e você, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, todos mereciam a condenação, inclusive eu, inclusive você. E antes de pensarmos que Deus foi injusto em escolher uns e outros não, lembre-se que esse mesmo Deus de justiça, na sua justiça, Ele exerceu a sua misericórdia e amor. E lá no meio dos pecadores, lá no meio do lamaçal da iniquidade, da imundícia, estava você, estava eu. E o Senhor, na sua eterna e gloriosa graça, decidiu nos salvar. A terceira lição que eu aprendo aqui é que, em relação à igreja do Senhor e à pregação do Evangelho, a doutrina da predestinação, ao invés de nos travar e nos parar, para que não venhamos pregar o Evangelho, porque já que Deus tem os seus eleitos, já que Deus tem os predestinados, pelo contrário, ela só nos lembra do dever de pregar o urgente chamado à salvação, porque há muitos perdidos que o Senhor amou e que deseja resgatar e que estão nesse mundo de trevas, caídos, e só Deus sabe quem são eles, só Deus sabe onde eles estão. Por isso, a igreja do Senhor deve ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, como o profeta Isaías foi chamado a pregar ao povo. Nós somos chamados a levar o Evangelho de Cristo ao povo, e o Senhor fará a obra, porque o poder de Deus não está no pregador, nem na denominação, mas está no Evangelho de Deus, na mensagem. Ela que é poderosa e ela é que realiza os seus feitos. Portanto, pregar o Evangelho não é uma opção para a igreja, mas um dever a ser cumprido por meio daqueles que já foram salvos. É um lembrete para que não sejamos egoístas e cobiçosos em querer apenas para nós essa bênção do Senhor, que está disponível a todo que crê. Por isso, preguemos o Evangelho, porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não ouvirem a mensagem? Que Deus abençoe nossas vidas. Esse ponto nós vamos dar continuidade depois. Eu até passei do meu horário aqui, mas alguém dá um grito lá na irmã Késia, diga que eu já concluí.